Fala pessoal, César Amorim de novo aqui com vocês. Hoje foi um dia apertado de trabalho, então eu não pude sair mais cedo. Hoje eu queria rodar dentro da UFMG, mas como já tá tarde, já são 5 horas, não vai dar pra gente rodar lá dentro, porque vai escurecer logo. Então decidi dar um giro aqui na Lagoa da Pampulha novamente. Belo fim de dia. Trabalhei bastante hoje e dedicar aqui um tempo para uma atividade física. Friozinho continua aqui em Belo Horizonte. Não estou em Igarapé. Geralmente quando eu gravo aí pra vocês, eu faço os meus pedais lá na casa de campo. Como já comentei aqui antes, eu e a primeira dama, a gente fica na casa de campo alguns dias da semana. E infelizmente, ou felizmente, acho que a gente deve mais agradecer do que reclamar. A gente tem que ficar aqui devido ao trabalho. Sem o trabalho, a gente não consegue nos manter. E é isso aí. Como já mencionado antes, eu só gosto de andar aqui na Pampulha em dia de semana, porque geralmente é bem mais vazio. E em final de semana fica uma quantidade de absurda aqui de ciclistas e a gente acaba passando mais raiva e aproveitando menos o pedal. Fim de dia fantástico, apesar do friozinho. Solzão se pondo. E mais um dia vencido. Trouxe a minha Scott Patron aqui para Belo Horizonte. Porém, as voltas que eu dou aqui na Pampulha são numa Impact E-Trail. Se eu não me engano, essa bike aqui é 2021, 2022. Essa é a primeira e-bike que eu comprei para Cida e acabei mantendo ela aqui em Belo Horizonte para os meus pedais aqui na Pampulha. Uma e-bike, porém mais antiga. Se eu não me engano, o motor é um Shimano E7000, um motor mais antigo também, menos potente, e uma bateria de aproximadamente 500 watts. Uma excelente bike, rabo duro, ou seja, não é uma full, só tem a suspensão dianteira, não tem um choque. Uma bikezinha excelente, tanto para andar em estrada de terra quanto para andar no asfalto. Gosto muito dessa bike, tanto é que não me desfiz dela. A ideia hoje seria sair um pouco mais cedo de casa e fazer um pedalzinho de trilha lá na UFMG, que fica bem próximo aqui a essa região. Porém, não consegui sair cedo. De novo, foi um dia apertado de trabalho
E não compensa eu entrar nas trilhas da UFMG agora às 5 horas da tarde, porque daqui a pouco a gente não vai ter o sol para iluminar, então ficaria muito escuro. Então vamos rodear aqui a lagoa mesmo. Se eu não me engano, a lagoa tem 20 e poucos quilômetros e é um pedal sem altimetria, ou seja, não temos subida aqui. Nossa direita é o Yacht Club de Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha, que é um dos cartões postais de Belo Horizonte. Eu creio que o cartão postal mais conhecido é a serra que nós temos lá no final da Afonso Pena. Aquilo realmente é a cara de Belo Horizonte. Mas eu imagino que o segundo cartão postal da cidade é aqui a Lagoa da Pampulha. Um lugar lindo, muito gostoso aqui, como vocês estão vendo. Principalmente em dia de semana, que está mais vazio. Porém, infelizmente, uma lagoa totalmente poluída. Principalmente nessa metade aqui que nós estamos pedalando. Então é uma lagoa que é imprópria para o banho. Infelizmente, muitos riachos que cortam Belo Horizonte, a região de Contagem, acabam caindo aqui na Lagoa da Pampulha. E um fato curioso, tem muito peixe aqui na lagoa. É comum a gente encontrar o pessoal pescando. Porém, eu sempre me questiono se esse pessoal tem a coragem de se alimentar desses peixes, devido ao nível de poluição aqui da lagoa. Outro morador ilustre aqui na nossa lagoa são alguns jacarés. Inclusive já tive a oportunidade de ver um praticamente do tamanho de um crocodilo, gigante. E eles habitam a parte de trás da lagoa, a parte do zoológico, que é a parte mais tranquila. Vocês estão vendo esse trânsito intenso, é hora de pico aqui em Belo Horizonte. Então eu não pedalo no asfalto, eu faço questão de andar aqui na ciclovia, por questões de segurança. Às vezes quando eu pedalo aí 6 horas da manhã e quero fazer um pedal mais rápido, realmente para fazer uma atividade física mais intensa, geralmente eu pedalo no asfalto. Mas hoje não compensa devido ao trânsito e ao risco. Às vezes eu comento com vocês sobre questões de qualidade de vida. E eu sou muito grato por morar aqui próximo a essa região e ter essa região para pedalar. Porque como vocês estão vendo, é uma região linda que acaba estimulando muito a gente fazer uma atividade física. Do meu apartamento até aqui dá uns 15, 20 minutos pedalando. E geralmente eu pedalo aqui a lagoa toda em 45 minutos. Vai que... Opa, não mostrei pra vocês, vou dar uma voltinha aqui, ó. Outro cartão postal da cidade, que é essa igrejinha. A igrejinha da Pampulha, projetada por Oscar Niemeyer. O fato curioso dessa igreja é que alguns padres chegaram a comentar na época da construção que ela não era uma igreja muito benta, devido a um formato aí estranho, né? Formato mais modernista. Pessoal aqui de Minas, bem tradicional.
E é isso. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, olha ali, ó, Parque Guanabara. Toda criança que mora aqui em Belo Horizonte sabe muito bem onde fica e o que é o Parque Guanabara. É o sonho de consumo das crianças. É o único parque de diversões fixo que nós temos aí em toda a grande Belo Horizonte. A gente começa a sair da parte mais movimentada da orla da lagoa e daqui para frente a gente vai pegar uma parte mais tranquila até chegarmos no zoológico, porque lá o trânsito também deve estar intenso. Esquerda. Dentre ficar em casa sem fazer atividade física e vir até a Pampulha pedalar, eu opto por vir pedalar, mesmo correndo o risco de ter que pedalar no trânsito para chegar até aqui. Como todos sabem, eu sempre vou ter preferência pelo pedal em estradas de terra, em lugares tranquilos, com pouco movimento de veículos. Infelizmente, depender dos motoristas não é uma coisa a qual eu confio muito, porque infelizmente o ser humano, ele anda muito estranho, muito estressado e às vezes distraído, e eu já passei por alguns apertos aqui, quase sempre causado pelos motoristas. Olha só esse pôr do sol, pessoal. É ou não é fantástico? A minha rotina de trabalho sempre envolve acordar às 5 da manhã, 15 para 5, toda quarta e toda sexta. E no restante dos dias, nesse período de frio, estou acordando às 7 horas da manhã. E uma das coisas cujo qual o pedal ajudou a eu mudar a minha rotina é parar de ficar à madrugada trabalhando, acordado, assistindo TV. Hoje eu tenho e tento cultivar o hábito de sempre dormir entre 10 e meia-noite. É lógico que essa época de frio ajuda bastante. Eu particularmente adoro essa época de frio, e é a época que eu durmo melhor. Mas é isso, tentando acordar cedo para fazer o dia render e encontrar um espaço para praticar uma atividade física. Confesso que se não fosse o trabalho, eu pedalaria todo final de semana e pelo menos 2 vezes na semana, quando eu estou aqui na cidade. Mas ultimamente o máximo que eu estou conseguindo fazer são os pedais de sábado e domingo, lá na casa de campo, e um pedal aqui, que geralmente eu faço no meio da semana, ou quarta ou quinta-feira.
Esse ano, diferente dos últimos, tem sido um ano que o frio tem sido mais intenso aqui em Belo Horizonte. E uma das coisas que eu estou percebendo, pelo fato de ter aí alguns anos sem termos temperaturas tão baixas, é que é incrível como, no meu caso, acabo tendo uma tendência a comer mais, eu que já como muito, graças à adorável primeira dama, Cidinha, que cozinha muito bem. Então, no inverno eu acabo comendo mais ainda. E é fácil a gente ganhar peso aí a partir de certa idade. Então, pedalar também acaba sendo extremamente importante para que a gente não perca o controle do nosso peso. Lembrando que eu já cheguei a ter aí 100 quilos na época da Covid. E foi exatamente nessa época, ao covidar, que eu decidi mudar a chave, mudar alguns hábitos. E comecei a pedalar e me apaixonei pelo ciclismo. Quer ver eu ficar mal-humorado? São três situações que me deixam extremamente mal-humorado. Primeira situação, estar longe da minha esposa. Sim, adoro estar próximo da esposa e da Melzinha. Segunda situação, me deixem com fome que vocês vão ver uma pessoa mal-humorada. E a terceira situação é quando eu fico mais de 6 dias, mais de uma semana sem pedalar. O meu humor muda. E a Cida afirma muito isso. Ela é a prova viva. E ela sempre comenta com as pessoas o tanto que eu acabei mudando em termos de humor com os pedais. Porque a gente vai ficando mais velho. Estou chegando aí próximo aos meus 5,4. E a gente vai ficando mais chato também. É evidente. Ficando com novas manias. E o pedal acaba ajudando bastante aí em termos de humor. Isso é fato. Infelizmente a Cida só pedala aos sábados comigo. Porém, a Cida praticamente todos os dias dedica aí 1 hora, 1h30 para fazer os seus exercícios, mesmo dentro do apartamento ou na nossa casa de campo. Ela adotou isso já tem cerca de 1 ano e meio. Isso definiu muito bem o corpo dela. A Cida está com um corpo de fazer inveja a qualquer menininha aí de 15 a 20 anos, mesmo tendo seus 4,2. Minha esposa está maravilhosa. E esse também é um dos motivos pelo qual eu também não me descuido. Voltamos a ver trânsito. A gente está chegando aqui numa região conhecida como região da Gaiola das Loucas. Gaiola das Loucas nada mais é do que a sede do Clube do Cruzeiro, que está bem à nossa frente aqui, ó, nessas árvores. Eis aqui a Toca da Raposa do Cruzeiro Esporte Clube. Conhecida pelos atleticanos como Gaiola das Loucas. À nossa esquerda a gente vai para Contagem, Ceasa. Vai continuando margeando a lagoa aqui pela direita.
Passo Verde do nosso lado é um parque. Parque Ecológico da Pampulha. Aqui, infelizmente, é onde eles mantêm a maior parte da água poluída da Pampulha. Fica aqui escondidinha. Infelizmente, eles tentam maquiar lá próximo aos cartões postais, onde nós estávamos no começo. Lá parece que é tudo lindo e maravilhoso, mas aqui é nítido a água turva, uma água fétida, porque eles tentam represar o máximo aqui, tentam colocar algumas redes para filtrar e fazer com que essa sujeira não chegue lá na parte bonita da Pampulha, teoricamente. Bem típico aí do nosso Brasil, infelizmente. À nossa esquerda, Café Paddock, o pessoal adinheirado que curte um cavalo de qualidade. Falar em cavalo de qualidade, lembrei do burro e automaticamente lembrei do meu amigo Luiz Mendonça. Hoje vamos sair para jantar, já tem algum tempo que não nos encontramos. E é incrível como eu lembro do Luiz. Toda vez que eu passo aqui no Café Paddock, eu passo perto do zoológico. Seria porque ele é um burro? O pessoal confunde muito o e-bike com esse tipo de bike que está à nossa frente. Aquilo não é uma e-bike, embora o pessoal tente comercializar como e-bike. Aquilo é uma bike elétrica que tem acelerador e que anda sozinha sem esforço nenhum do condutor. Já uma e-bike, ela nos proporciona um pedal assistido, ou seja, a gente pedala e recebe algum tipo de assistência, cujo qual a gente pode controlar, sendo mais assistência ou menos assistência. Apesar de estar andando aqui na Pampulha, que não tem altimetria, não tem subida, aqui não é o melhor lugar para um e-bike. Aqui tranquilamente a gente consegue andar de bike analógica, de bike comum. Agora, eu trouxe as e-bikes para as nossas vidas, para minha e para a vida da Cida, porque os nossos pedais gigantes que vocês acompanham são realizados no meio de muita montanha, no meio de muito morro. E pelo fato de eu não querer pedalar para competir ou virar um mega atleta, o pedal para mim é uma questão de atividade física e prazer. E nisso, as e-bikes são imbatíveis.
nossa esquerda, um excelente restaurante chamado Paladino. E o incrível é que mais à frente vamos passar também muito próximo a um dos melhores restaurantes aqui de Minas para quem aprecia a culinária autêntica mineira. Para mim, o melhor de todos, que é o Chapuri, do chefe Trombini. Falar nisso, hoje eu, a primeira dama, Luizinho e Eliane vamos conhecer um restaurante alemão. Faz tempo que a gente está querendo encontrar um restaurante alemão. O restaurante que a gente frequentava fechou, que era o Hausmuschen. E a gente está à procura de outro e vamos conhecer um hoje. Comer um chucrutes e tomar uma bela cerveja. Hoje eu não trouxe uma bateria reserva para GoPro, então infelizmente o vídeo pode acabar abruptamente a qualquer momento. Espero que a bateria aguente aí cerca de 45 a 50 minutos para que eu possa apresentar para vocês uma volta completa aqui na Lagoa da Pampulha. Mas eu acredito ser improvável. Mês que vem temos um grande evento para quem ama o ciclismo, que é a Shimano Fest lá em São Paulo. Não sei se eu vou poder ir, nunca fui, e é incrível como toda vez que chega agosto, acontecem várias coisas que me impossibilitam de ir a São Paulo. Nesse momento, nós estamos contando os centavos das nossas receitas, porque está complicado terminarmos a nossa obra lá no condomínio. Chegamos na fase de acabamento da nossa casa e o dinheiro já acabou. Mesmo assim, estamos felizes por aos poucos estar conquistando aí mais um sonho. Estamos construindo a nossa casa principal e vamos deixar a edícula destinada às visitas, que vão poder passar finais de semanas e feriados com a gente com muito conforto. Aqui à nossa frente em azul é um clube, acho que é o clube do BB, Clube do Banco do Brasil, e atrás do BB é onde fica o restaurante Chapuri. Chapuri para mim é o lugar onde a gente traz os familiares, as visitas que vêm de São Paulo, para conhecerem o que há de melhor na culinária mineira. Lugar fantástico.
Vida de primeira. Esquerda. Como eu gosto desse clima friozinho, como a gente pedala bem melhor nesse clima, e eu consigo manter aqui uma média em torno de 25. Eu não forço muito nessa bike, porque ela corta 26. Então se eu tivesse em outras bikes, na minha ou na bike da Cida, eu conseguiria manter facilmente uma média de 30. Só que aqui, pelo fato de cortar e ficar muito pesado, eu mantenho aqui uma média de 25 km. Sem parar. Confesso que no último final de semana eu fiz um teste filmando com a câmera invertida, com a câmera de cabeça para baixo, e percebi que eu passei todos esses anos filmando de maneira errada. Ao filmar com a câmera desse jeito, a gente consegue pegar um ângulo bem maior aqui da frente. E antigamente, quando eu levantava, a câmera apontava para o pneu e ficava muito ruim. Então a gente vai vivendo e aprendendo. A gente nunca deve parar de aprender, nunca deve se acomodar. E isso sim é que torna a gente obsoleto e velho. Será que a gente vai conseguir filmar a volta inteira? Acredito que esteja faltando aí uns 5 a 6 km. E eu tô aqui na torcida. Muita coisa boa na Pampulha.
Quando eu falei dos cartões postais de Belo Horizonte, eu quis me referir que o cartão postal número 1 é a Serra do Curral. Aqui nós podemos avistá-la. E outra visão que a gente tem daqui, nós passamos muito próximo no início do pedal, é lá do Mineirão, ó. Outro ponto turístico aqui da cidade de Belo Horizonte. Também conhecido como Marião, a Casa das Marias. Não sou eu quem falo, são os torcedores do Atlético Mineiro. É isso aí, já deixo aqui o meu agradecimento, pois desconfio que a bateria vai acabar a qualquer momento da GoPro. E diferente dos nossos vídeos, onde geralmente eu inicio falando que compartilho as experiências de pedal lá na região de Igarapé, Mateus Leme, Itaúna, Itatiaia-Sul, hoje estou compartilhando com vocês um girozinho rápido na famosa Lagoa da Pampulha, um dos cartões postais de Belo Horizonte. E olha que lindo ao fundo, Mineirão e Mineirinho. E a Serra do Curral. Isso sim são os cartões postais de Minas. De Minas não, de BH, né? Bike! Vocês puderam acompanhar, 100% da Pampulha é margeado pela ciclovia. Por isso um lugar tão gostoso e tão seguro para se praticar um bom pedal e uma atividade física.
Como não vou estar nesse final de semana lá em Igarapé, há grandes chances de no domingo eu ia fazer um pedal lá nas trilhas do Alphaville. Como recentemente tivemos uma prova lá, que é a prova dos Sertões, eu fiquei com muita vontade de voltar a andar naquelas trilhas, e através dos vídeos que eu vi na internet eu acabei descobrindo novos acessos que me fazem chegar em algumas trilhas que eu não consegui ir antes, como a Jack Daniels. Geralmente eu sempre me limitei a andar numa trilha chamada Saucer, mas existem várias trilhas naquela região. À nossa direita fica o Museu de Artes Modernas aqui. Museu de Artes aqui de Belo Horizonte. Uma obra também com assinatura de Oscar Niemeyer. Aqui na Pampulha nós temos Museu de Artes, a Igrejinha, Casa Juscelino Kubitschek. A gente tem um conjunto arquitetônico aqui todo projetado por Oscar Niemeyer. E olha, falta só 2 quilômetros para a gente chegar no final do nosso pedal. No final não, mas onde nós iniciamos o contorno da Pampulha. Já dá para ver daqui. E com um pouco de sorte, a bateria vai aguentar esses 2 quilômetros. Como eu já falei com vocês, nós temos muito peixe aqui na lagoa, apesar da poluição. Muitos patos. Temos alguns jacarés que moram na parte lá de trás, próximo ao zoológico. E antigamente nós tínhamos muito capivaras aqui, mas infelizmente, devido ao carrapato estrela, a prefeitura teve que remover. Nós tínhamos dezenas de capivaras que foram removidas. Essa é a parte inicial